continuar o conteúdo da aula. Porque agora nós aprendemos o que são limites. Então a gente pode estar aplicando outros conceitos do cálculo que dependem de limites, porque o limite ele meio que é o pontapé inicial da história. O segundo conceito que eu vou estar apresentando hoje vai ser cálculo diferencial. O cálculo diferencial, meio que ele vai utilizar o conceito de limite para bolar uma nova definição, que são as derivadas, a derivação. A derivação ou diferenciação, ela se baseia no seguinte: você tem uma função. Eu vou aproveitar que eu estou com o pincel aqui. Eu vou desenhar uma função aqui. Vamos aí um x ao quadrado. Beleza. Tá bom, aqui meu x ao quadrado. E é o seguinte, para a derivação, o que vai acontecer? Você escolhe um ponto dessa função, vamos dizer que seja esse aqui. E aí, quando você derivar esse ponto, o que você vai obter? Você vai obter meio que o comportamento dessa função, a tendência da função. Como assim? Se eu derivar essa função de acordo com esse ponto, como uma função quadrática, ela meio que vai ser uma função linear. E você vai pegar mais ou menos, espera aí que esse aqui ficou bagunçado, mas eu acho que você vai entender agora. Você vai pegar uma reta que vai tangenciar a minha curva nesse ponto. Então, a partir desse ponto, vai ser formada uma nova função, ou uma nova valor, que vai te permitir estimar a função que tu tava. Então, meio que ele diz, essa função ela vai crescer positivamente para lá. Ela vai decrescer negativamente para o outro lado. Esse é mais ou menos o conceito de derivada. Como é que a gente faz isso? A gente usa a definição de limites desse formato. A gente pega uma função de x e a gente substitui ela com um determinado valor. Mas é o seguinte, além disso, nós temos que o nosso h, ele vai ser uma parcela muito pequena da função. Então, tu vai ter, por exemplo, aqui nesse caso, f de x mais h menos f de x. Nesse caso, a gente tem o seguinte, imagina que seria a função de 1, esse f de x. E o h aqui é 0.01, então tu tem a função no ponto 1.01 menos a função no ponto 1. Vai ficar meio... Na lógica, a gente imagina que seria tipo a função de... Isso aqui seria tipo a função de h. Só que h é tão pequeno que é quase zero. Então, ao invés de você dizer que a função vai ser de h, você vai fazer essa subtração. Você dividir por essa parcela muito pequena. Então, se você dividir por um número pequeno, vai dar quase um valor, vai dar um valor bem grande aqui em cima. E essa é a definição da derivada. Você faz meio que entre dois pontos tão próximos, que são quase o mesmo ponto. E aí você divide por esse intervalo extremamente pequeno. E o resultado disso é isso aqui. Você obtém a derivação da sua função. Tá, acho que deu pra vocês pegarem uma ideia do que era derivada. Quem não sabia, quem sabia talvez dá uma lembrada. Então assim funcionam as derivadas. Já no MATLAB, eu vou estar pegando primeiro, eu defini uma função aqui, que ela é uma função de duas variáveis, x e t. Cada função pode ser derivada em relação a uma variável. Eu acho que tinha até isso no slide anterior. Quando você está usando a variável x, no caso que essa aqui é a função de x, você deriva ela em relação a x. Ou seja, você vai extrair a tendência dessa função de acordo com uma variável. Nesse caso, como uma função tem duas variáveis, x e t, a gente pode estar derivando em relação às duas. Mas vamos focar então nos comandos do MATLAB. A derivação simples, que é a que eu vou estar ensinando principalmente, é essa aqui. É só a diff, a gente apresenta a função e a variável que ela usa. Lembrem que toda essa toolbox, seja limite, diferenciação e integração, vai estar usando variável simbólica, então não vai funcionar utilizar a função anônima. Além da derivação simples, a gente tem a derivada de número n, ou seja, você pode continuar derivando uma função várias vezes. A tendência, dependendo do grau da função, é que dê zero, então geralmente você quer derivar tantas vezes quanto ainda tem grau da função. A gente pode derivar múltiplas variáveis de uma vez. Eu imagino que a resposta seria diferente. Nesse caso aqui, você vai obter uma resposta diferente para cada variável. E seria armazenada no vetor. Por fim, além da derivada em n variáveis, você pode derivar várias vezes ao mesmo tempo. Você tem a derivada do polinômio, que é polider. Essa daqui, inclusive, se você deve estar lembrando da aula de polinômios, você repara que a grafia inicial dela é igual a poli. Então, ela faz parte daqueles comandos, ou seja, essa declaração aqui ela é diferente das outras. Tu já entrega os coeficientes do polinômio para ela, e aí ela vai te entregar justamente os coeficientes da derivada desse polinômio. Ok, deu para dar uma introduzida nos comandos. Agora vamos estar passando para o MATLAB, certo? Vamos lá.
Eu até comecei com a declaração de função anônima, só para mostrar para vocês, acho que outra vez, que não vai funcionar. Dá um run aqui, certo. Deu errado. Era esperado. Mostrei já na passada para vocês. E se eu colocar os símbolos, ele funciona. Simples assim. Inclusive eu posso tirar essa linha do meio aqui. Tá, então vamos agora para a segunda linha de comando. Você reparou então, ó. Tipo, tu pode declarar a sua função anônima, só que você precisa declarar os símbolos antes, a variável simbólica. Então ela só funciona com variável simbólica. Meio que um método você vai estar usando a variável simbólica para usar o outro, e no outro você só usa a variável simbólica e faz o de sempre. Fica a seu critério. Inclusive, acho que eu esqueci de mencionar, se você botar um f de x aqui, eu vou fazer isso aqui na próxima linha. Agora deu uma curiosidade. Enfim, eu vou agora esconder aqui o g de x e vamos rodar só para f. Eu botei essa função aqui que é 2x ao cubo mais 3x mais 5. Ela tem um componente de ordem 3. Então a gente pode estar realizando uma derivada de múltipla ordem aqui, que seria tipo uma derivada segunda. A gente faz a derivada uma vez, e aí faz mais uma derivada em cima do valor que a gente pegou. Valor não, da expressão que veio, porque não é uma expressão numérica aqui. Nesse caso, só para a gente dar uma acompanhada, eu vou fazer uma comparação entre a diff de f de x e a de f de x2. Opa, erro aqui. Para ficar mais visível, tá? Nossa, voltei demais. Beleza. Ok, vai rodar os dois comandos ao mesmo tempo. Vamos lá. F5. E aí é o seguinte, eu rodei essa função aqui. A diff de fx deu 6x ao quadrado. Porque na derivada que acontece, de polinômios principalmente, você tem que esse expoente ele desce. Como assim? Vou abrir aqui um... Se você não conhece a derivada, a gente vai dar uma olhada nela agora. Eu vou pegar só esse coeficiente de cima para não dar uma bagunçada maior. Ele é 2x ao cubo, tá? Quando eu derivo ele... Meu Deus, mas eu tô com o mouse bom. Mouse não, com os dedos bons. Quando eu derivo ele, o que é que vai acontecer? O coeficiente ele vai ser multiplicado embaixo. E em cima, que seria a ordem da função, vai ser esse valor menos 1. Então fica 2 vezes 3 vezes o x ao quadrado. Ele perdeu uma ordem, só que ele ganhou um valor no coeficiente. A derivação funciona assim. Então o que você repara aqui na resposta? Ficou justo que eu botei aqui. 6 vezes x ao quadrado. E esse 3 aqui ele perdeu uma ordem. Então ele ficou só a constante. E aí na segunda derivada, esse valor aqui do coeficiente desce de novo. Então fica 6 vezes 2, 12 vezes x. Ok? E essa é a derivada múltipla. Agora eu vou só testar aqui um comando. Quero ver se... entendi. Ah, claro. Nossa. Como eu pude esquecer. Acho que nem precisa disso aqui agora. Vamos lá. Ok, funciona. Eu não preciso dizer que é g de x, eu não preciso dar um valor. Ok. Só queria ter uma noção aí se funcionava. Comentar e vamos para as últimas seções, que são... em múltiplas variáveis. Nesse caso eu criei uma função aqui, se eu não me engano é igual muito parecido com a que tem no slide. Nela nós temos uma função de x e de t. E aí eu vou estar derivando tanto em x como em t. Como é que isso vai funcionar? Rodei. Pelo jeito, primeiro ele deriva em uma função, depois na outra. Como assim? Se eu derivasse em t, só em t, ele ia ficar só com constante t, tipo, ele some com todos os termos. 0, 0 e 0. E fica só o 3 vezes o t elevado a 0, que é 1. Então fica só 3. Se eu derivar em x, o t some. Nesse caso, pelo jeito eu faço a derivada deles em sequência. Então, se fosse para eu não sumir com tudo, eu acho que eu ia ter que fazer algo mais ou menos assim. Pronto, x vezes t. Esse aqui vai salvar o dia. Vai ser isso aqui. Porque derivando em x, você some com esse termo que é só t. Você some com a constante. Fica só o xt e esse aqui. Aí ele é derivado, perde uma ordem. E esse aqui perde o x, porque é derivado de x. Se você derivar em t, ele perde o t. Esse termo que não tem nada a ver com t some. E aí esse t derivado fica só 1. Deu pra sacar?
Bom, é isso aí. Vamos seguir. E a última parte foi a parte dos polinômios derivada. Como assim? Eu botei só os polinômios daquela primeira função que a gente estava usando na aula de polinômio, que foi o x ao quadrado menos 6x mais 9. Somente os coeficientes dele, do jeito que a gente declararia para o polinômio para roots. E eu vou rodar. Isso é para que ele me dá a derivada. Tipo, esse 2 ele vai multiplicar pelo x, ele fica 2x elevado a 1. E aqui fica só menos 6 como uma constante, porque o x ele foi derivado e ele perdeu a ordem. Com a ordem 0. Então é isso, essa é a derivada de polinômios. Então, por hoje foi só. Obrigado pela sua atenção. Eu vejo você na terceira aula, onde a gente vai falar de integrais e de séries numéricas pelo MATLAB. Até lá!